pelo sol da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Gratidão é a coisa mais importante em nossas vidas. A irmã Lene cantou um louvor de gratidão. Este louvor realmente é uma mensagem de Deus. Glória a Deus. O louvor de número da harpa 370 é um louvor, é uma palavra forte em nosso coração. E por isso o irmão Pereira se encontra muito feliz. O pastor Berto até passou ali, brincou comigo, para me ficar calmo. Mas eu falo para os irmãos que é momento difícil. Quando nós subimos aqui é diferente de sair, né, irmão Rodolfo? Né? Ser ovelha, né, se alimentar é muito bom, né? Mas ser responsável pelo rebanho, igual a irmã Cida, né? Fala, comenta muito aqui. E ela leu aqui hoje, a gente ouviu ali. O Senhor falando, né? A Pedro: apacenta minhas ovelhas, tu me ama. E Pedro: te amo, Senhor, tu sabe quanto eu te amo. Mas é uma responsabilidade. Nós temos que fazer uma entrega total. Para que nós sejamos um apacentador de ovelha, é necessário nós nos entregar por completo. É necessário nós sentir o cheiro de ovelha. Pastores, pastoras, elas sentem o cheiro da ovelha. E não é fácil, irmãos. É uma situação difícil. O irmão Paulo também deu uma palavra aqui maravilhosa, uma palavra realmente do alto, ao qual eu recebi no meu coração. Aleluia. A mansidão, as bem-aventuranças do Senhor Jesus. Não é difícil, mas também não é tão fácil, porque nós temos que nos entregar, nós temos que nos humilhar, nós temos que realmente servir. E nós fomos chamados para servir. E se nós não servir, não tem como nós apacentar, não tem como nós esperar a volta do Senhor Jesus. Não tem como, irmãos. Porque nós temos que nos humilhar, nós temos que nos achegar à presença de Deus. Aleluia. É realmente uma responsabilidade quando nós abraçamos ao Senhor Jesus, porque nós temos que morrer para o mundo e viver para o Senhor Jesus. Aleluia. Renunciar tudo e seguir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, irmão Edmundo, é uma responsabilidade muito grande dos pastores levar o Evangelho. As irmãs tiveram aqui um trabalho, né, durante a semana, né? Quem queria ir para a Índia? Ninguém quis ir para a Índia. É difícil, irmãos, comer barata, né? Comer rato. É difícil. Mas o Senhor Jesus manda que nós apacentamos as ovelhas. A partir da hora que você se entrega na casa do Senhor, nos braços do Senhor Jesus, é necessário que você comece a apacentar, porque nós fomos chamados. Aleluia! Aleluia! E é difícil, mas também não é impossível. Porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos chama, e é necessário que nós obedecemos o chamado do Senhor Jesus. Aleluia. Vinde após a Ele, negar tudo, toma a tua cruz, siga-me. É difícil, né, pastor Paulo? Quando alguém vem te afrontar, e você é uma serva, um servo de Deus, e você não pode confrontar a palavra, porque você tem que ter humildade, você aceitou Jesus, você não pode mais ser um velho homem, você nasceu de novo, e é necessário nascer de novo. E nessa noite, irmão, nós somos gratos, porque essa palavra chegou até nós renunciamos, entregamos ao Senhor Jesus, aleluia. Fizemos uma confissão naquele dia, chegamos ao batismo, nos arrependemos, porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos escolheu. E a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados porque fomos escolhidos pelo Senhor. Louvado seja. Não foi nós que escolhemos o Senhor nos escolheu. E é necessário que nós nos colocamos na brecha
tanto lá fora e seguir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nesta noite é uma palavra de agradecimento, irmão. Eu sou grato, porque o Senhor me tirou do lamaçal de pecado, me transformou, me trouxe para a sua maravilhosa luz, para que nós aqui juntos adoramos o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Mas aí fora nós sabemos que existem muitas pessoas necessitadas, carentes de ouvir uma palavra. Essa luz é necessário brilhar em nossa vida para que nós venhamos a ganhar alma para Cristo. É necessário que nós renunciamos tudo e essa luz tem que brilhar. Na faculdade, na escola, no trabalho, na rua. Aleluia. Por isso fomos chamados para fazer uma renúncia. E nós somos muito gratos por isso, irmãos. E eu quero meditar com os irmãos na palavra do Senhor Jesus nesta noite. Irmãos, é muito difícil, mas é uma responsabilidade que o Senhor nos propôs. E nós fomos chamados para isso, não podemos voltar atrás. Quando nós colocamos a mão no arado, não podemos voltar. E por isso vamos seguir, mas nós temos que seguir grato ao Senhor por tudo que Ele fez. E a gratidão é algo maravilhoso, a gratidão é tudo em nossas vidas. Nós recebemos cura, recebemos libertação, recebemos bênção de Deus, quando somos gratos a Ele. E eu quero convidar os irmãos para nós meditar no Salmo de número 100, aonde o rei exorta toda a criatura a celebrar ou exaltar o nome do Senhor Todo-Poderoso. E esse salmo é um salmo poderoso, um salmo de gratidão. Aleluia. Onde diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, e louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração em geração. A igreja pode aceitar em nome de Jesus. Este é um salmo de agradecimento, o rei ali sendo grato, por tudo que o Senhor fez na vida dele. Ele reconheceu que a gratidão é algo tremendo na vida de um rei, de um homem, que ali estava na frente de um rebanho, na frente de um povo. Ali ele tinha uma missão, somente em adorar e louvar. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados para louvar, fomos chamados para adorar. E por isso, irmãos, somos felizes, porque o Senhor nos escolheu. Porque muitos aí fora, às vezes vêm, aceita Jesus, mas às vezes não é grato e acaba distraindo, e o mundo abraça ele de volta. E ele se torna pior do que a primeira vez que ele veio. E nós temos que ser gratos ao Senhor para que o Senhor continue derramando sobre nós a sua graça, a sua unção, o seu Espírito, para que nós não venhamos a voltar, a olhar para trás, que nem a mulher de Ló. Nós não podemos olhar para trás, nós temos que seguir. Nós temos uma carreira a seguir, posta para nós seguir. E é necessário que nós caminhamos, que nós marchamos, porque nós sabemos que foi o Senhor que nos escolheu, porque senão nós não estaríamos aqui. Porque a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus, mas o Senhor nos reconciliou com o Senhor Jesus, e nós estamos aqui nesta noite marchando, porque nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso e entregamos a nossa vida. Talvez não sabemos, irmãos, qual a condição que você chegou aqui. Talvez você chegou todo arrebentado, todo estragado, alcoólatra, talvez, aí jogado pelas ruas, na prostituição, no álcool, nas drogas, no vício.
mas o Senhor te escolheu, te limpou e trouxe aqui e colocou você sentado em regiões celestiais em Cristo Jesus. E por isso somos gratos ao Senhor, porque somente o Senhor Jesus pode fazer isso, porque para isso Ele foi determinado pelo seu Pai, para resgatar, para reconciliar esse homem que tinha pecado, ele estava caído, não tinha nenhuma situação, mas o Senhor enviou o seu único filho para salvar, para resgatar. Sejamos gratos nesta noite, sejamos gratos, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, só Ele pode fazer isso, e Ele está com suas mãos estendidas para abençoar. Mas é necessário que sejamos gratos a Ele, grato pela vida, grato pela família, grato pelo trabalho, grato pelo alimento que não tem faltado, grato por tudo que o Senhor tem preparado. E às vezes nós esperamos uma bênção, a bênção não vem, e nós entristecemos, ficamos frágeis, deixamos de agradecer, porque nós achamos que somos merecedor, mas não somos merecedor de nada. Se estamos aqui é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, então vamos ser gratos. Servir ao Senhor com alegria. Você está servindo ao Senhor com alegria? Você é grato pela esta maravilhosa noite que estamos aqui para louvar, para adorar, para exaltar o nome do Senhor, servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos Ele com um canto. Foi o que a igreja em Israel fez aqui nesta noite. Louvou, adorou, serviu ao Senhor, e vamos continuar servindo, adorando, porque o Senhor tem bênção para cada um de nós, mas é necessário que nós estejamos na brecha, agradecendo Ele em todos os momentos de nossas vidas. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Foi o Senhor que nos fez ovelha do seu pasto. Então vamos aproveitar esse pasto, vamos aproveitar a casa do Senhor. Às vezes nós deixamos de vir por meras as coisas, por pequenas coisas, às vezes a chuva, às vezes qualquer coisinha nós deixamos de vir à casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que nós não podemos deixar de vir à casa do Senhor, porque aqui é onde nós recebemos o alimento, aqui é onde nós adoramos, aqui é onde nós apresentamos o nosso sacrifício vivo e agradável ao Senhor. É onde nós estamos em comunhão, nos fortalecendo, nos alimentando, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, exaltando ao seu nome. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hino, louvai e bendizei ao seu nome, porque o Senhor é bom. E a eterna misericórdia do Senhor e a verdade estende de geração em geração. Glória a Deus. Irmãos, eu sou muito grato, porque eu não era mais para estar aqui. Eu não sei se eu contei uma vez para os irmãos, eu fui assaltado lá em Brasília, numa região, numa cidade com o nome de Ceilândia, não sei se alguém conhece. Eu fui assaltado lá. Nessa época eu estava afastado da presença do Senhor, e os baixinhos costumam ser meio bravos. O Paulo acabou de falar aqui dos bravos, e eu estava parado no caminho, e ali aqueles dois bandidos, encontrei com eles, tentei fugir dele, não consegui. Eu falei, a única coisa é enfrentar eles, e enfrentei, mas apanhei e fiquei estirado no chão nu, e eles levaram tudo, mesmo eu querendo enfrentar os dois. Pensou? Um Davi querendo enfrentar os Golias? Não tem como. Então, irmãos, eu sou grato porque o Senhor me deu livramento ali. Quando eu voltei em si, eu estava indo para o hospital sendo socorrido, e o médico me atendeu, e ali, naquele momento, sabe o que ele falou para mim? Gratidão. Seja grato, moço, porque você nasceu de novo. E aqui eu estou grato a Deus. Eles quebraram toda a minha cabeça, eu tenho sequela até hoje. E o sangue hoje saiu quase tudo da roupa, ficou vermelhinho de sangue, toda a minha roupa não prestou para nada mais. E o médico me falou aquela palavra, eu não sei se ele era crente. Ele falou, moço, seja grato, agradecido porque você nasceu de novo. Eu já atendi alguns pacientes, da forma que você entrou não escapa, principalmente quando essa pancada é na cabeça.
Eles quebraram minha cabeça com um cabo, com um cano longo do revólver deles. E eu tentando lutar com os caras armados. Você já pensou? É difícil, né? Mas Jesus me livrou. Glória a Deus. Eu contei para a irmã Marisa, quando eu conheci ela, ela falou, a maioria dos baixinhos são bravos. Mas o Senhor me salvou, me libertou, e eu estou aqui, irmão, lutando por essa salvação, porque nós temos um prêmio, e este prêmio, o Senhor vai nos dar, vai nos entregar, e é gratificante nós lutar e saber que nós temos um lugar para morar, porque muitos não têm certeza, mas nós que aceitamos Jesus, nós temos essa convicção que o Senhor Jesus foi preparar um lugar para nós, e Ele voltará para buscar a sua igreja, os seus escolhidos, para reinar para sempre com Ele, e é motivo de nós ser gratos, né, mamária? Estar aqui na presença do Senhor. A Bíblia diz que nós não temos que olhar para um lado para o outro, mas olhar somente para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não podemos deixar que o inimigo venha roubar a nossa fé. Nós não podemos olhar para um lado e para o outro, mas olhamos para o sacrifício da cruz, porque foi Jesus que nos comprou com seu sangue precioso. E gratidão, irmãos, quando você é grato a Deus, o Senhor te sustenta em todas as condições, em todas as maneiras. O Senhor abençoa, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é abençoar os seus filhos, é abençoar o seu povo. Então é necessário que nós sejamos gratos, para que nós sejamos participantes dessas bênçãos maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, irmão, tem muitos salmos, irmãos. Os salmos da Bíblia são salmos de gratidão. Salmo 34, salmo de gratidão, né? Muitos salmos aqui, o rei Davi agradecido a Deus por tudo que Deus fez com ele. Ali, ele no seu reinado, lutando, né? Pela essa salvação maravilhosa. E que o Senhor possa nos agraciar, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos encher do seu amor, da sua graça, para que nós não venhamos retroceder, não venhamos olhar para trás, que venhamos estar firmes, olhando somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é muito bom servir a Deus. Como eu disse para os irmãos, que o amor de Deus, ele é maravilhoso em nossas vidas. A gente passa a luta, mas tem as bênçãos de Deus, quando nós começamos a meditar no que o Senhor tem feito por nós. A Bíblia diz, né? A palavra diz, né? O próprio Davi diz que foi moço, agora já velho, mas nunca viu um justo mendigar o pão. Isso, irmão, é gratificante para nós. A Bíblia diz que o justo, eles podem ter lutas, dificuldades, mas o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor fortalece, o Senhor renova, o Senhor abençoa, o Senhor abre porta onde não tem. Louvado seja o nome do Senhor. E é maravilhoso quando nós cremos e confiamos nisso, porque os irmãos ver, o Salmo de número 34 diz assim, esse Salmo também é um Salmo maravilhoso, Salmo de gratidão, onde diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em nossas bocas. Não podemos deixar de louvar, de exaltar, porque é louvando e exaltando que nós recebemos as bênçãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, irmão, vamos continuar olhando para o Senhor, falando do amor de Deus, agradecido a Ele por tudo que Ele tem feito. Eu quero meditar com os irmãos em algumas coisas aqui que o Senhor me deu, meditando na sua palavra. E diz assim: o rei Davi escreveu o Salmo de número 342. O contexto do autor diz: o Salmo foi escrito pelo rei Davi. A ocasião acredita-se que foi escrito no período em que Davi fugiu do rei Saul e fingiu ser louco para escapar de um perigo iminente, conforme a descrição do cabeçalho do Salmo número 1, de 1 Samuel 1, 21 e 10, que a Bíblia diz sobre a gratidão. A Bíblia apresenta a gratidão
não apenas como uma reação, mas as coisas boas, mas como um estilo de vida contínuo e uma forma de adoração. As Escrituras ensinam que ser grato em toda circunstância é a vontade divina, pois isso fortalece a fé e protege o coração contra muitas coisas. Amém? Contra a inveja, contra as coisas do mal. E como é maravilhoso fases de gratidão. A gratidão dá sentido ao passado, traz paz para hoje e cria esperança para o amanhã. Agradecer a vida, agradecer pelo ar que respiro, pelo sol, agradecer por tudo. Cada novo amanhecer é uma página em branco que a vida me dá para escrever uma nova história. Acordar hoje é o maior e mais precioso de todos os presentes. Sou grato pelas pequenas coisas que no fundo são as mais extraordinárias. A vida é um milagre contínuo. Sou muito feliz por fazer parte deste milagre. Gratidão pelas oportunidades diárias de recomeçar e ser melhor. É necessário que nós, a cada dia, sejamos melhor, para que nós iremos ao encontro do Senhor Jesus. Porque se nós não procurarmos melhorar dia a dia, o Senhor pode nos pegar de surpresa. Nós não sabemos o dia que Ele volta, e também não sabemos qual é o dia da nossa partida. Sabemos que vamos partir, e sabemos que Jesus vai voltar. E é necessário que nós nos preparamos, para que Ele não nos pegue desprevenido, mas pegue nós louvando, exaltando, louvando o nome do Senhor, aqui na igreja de Israel de Deus, juntamente com este povo que o Senhor escolheu para morar no céu. Aleluia. O meu coração transborda de agradecimento por todas as experiências que moldaram quem sou eu, quem hoje sou. Agradeço por ter saúde, energia para viver e explorar o mundo. Que nunca me falte um motivo para sorrir e agradecer pelo dom da vida. Aleluia. Irmãos, coisa boa é servir ao Senhor, porque quando nós saímos lá fora, nós deparamos com muitas pessoas carentes, necessitadas, e ainda não tiveram um encontro com Deus, e a gente sente aquela dor no coração, né, pastor Edmundo? De ver aquelas pessoas sofrendo, não conhecendo a Deus, reclamando de tudo, de todos. O governo não ajuda, ele não arrumou emprego, não tem uma família, e nós aqui temos tudo, e às vezes deixamos de ser gratos, perdemos às vezes as bênçãos de Deus, pelo fato de não ser grato ao Senhor. Mas vamos ser mais gratos, vamos ser gratos por tudo, pelas pequenas coisas, e depois vem as grandes. E que o Senhor nesta noite possa fortalecer o nosso coração, possa colocar gratidão sobre as nossas vidas, e possamos estar sempre agradecidos, louvando ao Senhor, exaltando ao seu nome, porque Ele é maravilhoso, e o Senhor tem um prêmio para nós. Eu quero ler para os irmãos este prêmio que o Senhor tem para nós, e eu já vou encerrar, tá bom? Para nós e para nossas casas, certo? Eu vou encerrar, mas eu vou ler esse prêmio que tem o Senhor para nos dar. Esse prêmio é um prêmio maravilhoso, os irmãos vão gostar desse prêmio, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que perdoa. Deixa eu ver aqui, irmãos, aonde é esse prêmio que eu vou passar para os irmãos. Deus seja louvado em todos os momentos da nossa vida, que nós possamos ser gratos em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler com os irmãos aqui. Aleluia. Deixa eu ver aqui, irmãos. Eu tenho aqui, onde o Senhor nos diz acerca da vinda do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus,
os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Este é o nosso prêmio, de nós sofrer, passar o que passamos aqui, mas nós temos esse prêmio que nos espera. E o Senhor voltará e levará a sua igreja, os seus escolhidos, e é necessário que nós estejamos prontos e preparados para o encontro do Senhor. E as palmas louvam o nome do Senhor. Sou da igreja na paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Hoje, culto de gratidão. Deus falou conosco, falou que nós devemos ser sempre gratos em todas as situações que nós passamos, que nós vivemos. Porque, irmãos, nós aprendemos uma coisa que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Então, para a gente renascer de novo, a gente precisa ser grato. Grato todos os dias. Então, eu creio que durante essas 7 quinta-feiras que nós passamos aqui, onde o Senhor nos trouxe a palavra a respeito de entregarmos o nosso coração de pedra para Ele e receber um coração de carne. Eu tenho certeza, irmãos, que nós aprendemos muita coisa. Mas a briga é sempre grande com o velho homem, que ele sempre quer se levantar. O velho homem, ele está sempre querendo vir à flor da nossa pele, nos momentos de dificuldade. O pastor Paulo falou um negócio aqui interessante, que ficou ali na minha mente. Quando a gente está com o coração cheio do Espírito Santo, a gente consegue tomar de conta e ser humilde. Mas quando a gente não está, a gente acaba deixando o velho homem vir à flor da pele. E gratidão a Deus é muito importante. Porque Jesus curou aqueles 10 leprosos. Ele curou. E apenas um voltou para agradecer. E é engraçado que Jesus perguntou: cadê o resto? Só voltou um, cadê o 9? Então veja que Jesus cobra a gratidão. Então tudo aquilo que nós recebemos, irmãos, tudo que nós temos não é nosso. É Deus que nos concede. Por isso nós temos que ser gratos. Então nesta noite eu sou grato por a oportunidade de estar à frente desta obra. Eu sou grato pela oportunidade da onde o Senhor me tirou e me colocou. Porque eu estava lá no mundão, perdido, o Senhor me estendeu a mão. Só que a gente na vida, irmãos, tem que aprender a aproveitar as nossas oportunidades que o Senhor nos concede. Então, nesta noite de gratidão, que nós sejamos realmente gratos, verdadeiramente, que nós possamos entregar o nosso coração nas mãos do Senhor e deixar Ele fazer a transformação, deixar Ele fazer a obra que cada um precisa que seja feito para renascer de novo. Então, nesta noite de gratidão, eu já quero anunciar para os irmãos o novo tema da nossa campanha, que começa na próxima quinta-feira. A irmã Juliana já botou a mão aqui, ó. Então, toda vez a irmã já ficou triste ali, a irmã Juliana. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse próximo tema se encontra lá em João, capítulo 15. Tiago, coloca aí para a gente, capítulo 15, o verso 1 e o 2. É o tema da nossa próxima campanha. E assim diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração. O tema para a nossa campanha: Jesus é fonte de vida. Jesus é a videira verdadeira. E essa palavra nos ensina, irmãos, que a videira aqui é Jesus. E o agricultor é Deus. E nós somos o ramo.
Nós, os crentes, somos o ramo. E veja que vai vir uma escolha. Nós vamos dar fruto ou não? A escolha é minha ou sua? Nós vamos servir o reino de Deus ou vamos servir o império? Porque o reino de Deus, irmãos, não tem ninguém maior que ninguém. Todos fazem a obra de Deus e todos são iguais perante Deus. Não importa quem está no púlpito, não importa quem está na porta. No reino de Deus, todos são iguais. Então nós servimos o reino e não o império. Quando nós servimos o império, irmão, só o rei manda. Mas quando nós servimos no reino de Deus, quem manda é Jesus Cristo. Todos nós somos servos dele. Todos nós estamos aqui para servir e agradecer ao Senhor por estarmos à frente da obra dele. Eu queria aproveitar esta oportunidade para agradecer mais uma vez por cada um dos irmãos, por esta campanha, agradecer pelo grupo dos varões, né, por esse tempo todo que nós tivemos juntos e vamos continuar até o dia que o Senhor assim permitir, né? Então eu quero ser grato, irmãos, eu quero ser grato pela igreja, eu quero ser grato pela oração de cada um, em nome de Jesus. Vamos louvar juntos, igreja. Por Deus não senti
Pai de bondade, Pai de misericórdia, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Pai querido, para te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa, Senhor. Pai, obrigado. Obrigado pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que aqui estão, Pai. Pai, nós te pedimos, Pai, quebra a nossa soberba, quebra tudo aquilo que tiver no nosso coração, Pai, que não te agrada, Senhor. Pai, transforma nossas vidas. Pai, nós renascemos, Pai. Pai, nós nascemos para a água e para o Espírito, para te servir, Pai, com mais fidelidade, Senhor. Pai, nesta noite eu te peço, em nome de Jesus, guarda a vida de cada um dos meus irmãos, Pai querido, que aqui estão, Pai. Leva para a tua casa com segurança, Senhor. Conduz eles pelos caminhos da verdade, Pai. Nos ensina, Pai, a fazer a tua vontade, o teu querer, Pai, porque a tua vontade, como foi dito, Pai, é boa, agradável e perfeita, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Perdoa nossas iniquidades, perdoa nossos erros e defeitos, Senhor. Perdoa o nosso egoísmo, a nossa soberba, Pai. E nos ensina, Pai, a ser humilde, Pai. Ser humilde de coração, porque tua palavra nos ensinou nesta noite que feliz, Pai, é aquele, Pai, que te serve com amor e fidelidade. Porque nós sabemos, Pai querido, quando nós vemos na tua casa para te adorar, para prestar culto para o Senhor, Pai, o Senhor na sua bondade e na sua misericórdia, Pai, o Senhor nos abençoa, Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua casa, em nome de Jesus, e as palmas logo ao Senhor Jesus. Do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Tudo nós podemos Naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará. Saudeis uns aos outros com a paz do Senhor. Obrigada!